Boa noite, irmãos. Paz seja com vocês. Mais uma noite que o Senhor nos reservou esse momento. Hoje, pontualmente, para a gente falar um pouco sobre a igreja de Tiatira, que é a quarta igreja, na sequência das cartas das sete igrejas de Apocalipse. Eu separei no primeiro slide para falar um pouco sobre o nome Tiatira, porque isso já vai nos dar um pouco de visão e de direção sobre aquilo que o Senhor quis comunicar com essas escrituras. Quando ele entrega a João naquela ilha de Patmos, essa revelação que é o livro de Apocalipse. Então, eu separei aqui de forma bem objetiva o significado do nome Tiatira. O significado mais exponencial ou mais citado é sacrifício contínuo. A palavra Tiatira traz essa ideia. Só que, veja bem, não é o sacrifício contínuo que os judeus faziam diante do Senhor. Essa ideia de sacrifício, na verdade, é mais um sacrifício humano. De certa forma, com uma expectativa de que serão obras da carne que irão trazer a purificação dos pecados. Por isso que eu já separei aqui duas práticas muito características da igreja de Tiatira, considerando o período profético dela, que a gente vai ver mais à frente que durou algo em torno de 1000 anos. Foi o período de maior expressão no que diz respeito a tempo da igreja. E duas práticas que foram muito praticadas nesse período e que marcou muito essa época é a prática da indulgência e a prática da inquisição. E as duas, de certa forma, traz essa ideia de um sacrifício humano em prol de uma adoração a Deus, ou de uma purificação, ou até mesmo sendo justificada como se fosse algo a depender a santidade do Senhor. Então, diante de, a gente já tem uma ideia de como foi o período dessa igreja. Um período bastante conturbado e corrupto, onde práticas religiosas se misturou com o mundo pagão, dando ideias de direcionamentos e de mandamentos totalmente distorcidos. E eu não sei se vocês já ouviram falar nessas duas palavras, né? Indulgência e inquisição. E assim, eu confesso que até eu me debruçar nessa carta para tentar entender melhor esses significados, eu vi que se a gente for deixar o ponto de vista histórico e verificar o ponto de vista prático de qual era a finalidade dessas duas ações, talvez a gente vai ver que até hoje tem parte da igreja praticando indulgências e parte da igreja praticando inquisições. É claro que mudou, é claro que a maneira como isso é feito e como isso é propagado não é a mesma maneira, mas assim como foi nessa época propriamente dito, manter essas práticas não é algo de acordo com o coração do Senhor. Então, diante dele, a gente vai tentar mergulhar um pouco, sem um estudo profundo, né, apenas para dar uma ideia do que seria, por exemplo, a indulgência, do que seria a Inquisição, quando que isso começa e como, de que forma, até hoje, talvez isso está presente no meio de nós. E que o Senhor nos ajude, irmão. Em nome de Jesus. Até porque a ideia desse estudo é entender melhor a história da igreja, até para que a gente saiba defender a razão da nossa fé, devido a muitos ateus, agnósticos, usarem até a história da igreja contra a igreja. Então é bom a gente também ter conhecimento dessas informações para a gente saber defender diante de um confronto, de uma acusação, que essas práticas não representam a igreja do Senhor, mas sim uma instituição estabelecida à época. Então, o primeiro ponto de conhecer a história é saber dessas coisas. Porém, a história se repete. E a gente também vai tentar sempre linkar com o tá bom, e hoje? E a nossa prática de hoje? Prática de vida? Será que a gente ainda tem comportamentos como esse? É isso que a gente vai tentar ver na noite de hoje. Amém, irmãos? Vamos dar a sequência e ver o próximo slide. Agora a gente vai falar sobre a indulgência. Né? Não sei se todos aqui já ouviram falar nesse termo, mas ao longo, né, dessa noite eu acredito que pelo menos a gente vai ter uma ideia do que seria isso.
Então, primeiro, qual o significado da indulgência? São as práticas com o objetivo de obter perdão dos nossos pecados. A indulgência, ela ficou muito caracterizada num período da história da igreja, onde era cobrado valores mesmo financeiros, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, para que entes queridos que morreram em pecado e agora estão no purgatório pudessem obter a purificação mais rápido e com isso ascender aos céus. Então, como o povo na época era leigo, o povo não tinha acesso às escrituras, algo que a gente vai ver também no decorrer desse estudo, o povo acreditava naquilo que o representante da igreja falava. E num determinado momento, alguns representantes narraram dessa forma, que basta você pagar para que o seu ente querido, alguém que você gostaria muito, ou até mesmo você, fosse purificado mais rápido dos seus pecados. Mas, irmãos, a indulgência ela não nasce nesse contexto. Muito pelo contrário. Tem relato de práticas de indulgência já a partir do século V. Né? Porque o objetivo da indulgência era isso, era uma prática para que a gente pudesse obter perdão pelos nossos pecados. E pode parecer que é algo muito distante, mas isso às vezes era até tentado se embasar biblicamente. Como, por exemplo, confessai os seus pecados uns aos outros para que sejais sarados. Só que em cima disso, eles acrescentavam a necessidade da disciplina. Afinal, qual é o pai que não disciplina o seu filho? Então, o que o somatório desses dois entendimentos fizeram? Não sei se vocês já devem ter visto, com certeza, né, em algum filme, em alguma série, aquela prática do confessionário. Começa mais ou menos assim. Você vai ao confessionário, diante de um padre, uma autoridade eclesiástica. Ali, você confessa os seus pecados e, por consequência, qual era a direção que o padre dava para você ser purificado daquilo que você fazia? Ele te dava uma punição, uma prática. Rezar 10 Pai Nosso, 4 Ave Maria, andar de joelho. E aí, dependendo do que tipo de pecado você praticava, o comportamento ou o castigo era mais intenso. Então, a ideia da indulgência é essa, uma prática que leve à purificação, um sacrifício. Por isso o nome te atira. Então, hoje, principalmente para nós considerado por muitos protestantes, a gente não vai ter essa prática, talvez, de confessar um pecado e você receber uma orientação para rezar ou orar por um determinado período, ou ajoelhar no milho, ou ir para algum lugar para você ter a purificação do seu pecado. Dificilmente a gente vai ter uma orientação dessa. Porém, irmão, em algumas situações, a gente vai ver isso na prática. Que, na verdade, não vai ter uma direção como rezar 10 Pais Nossos, mas vai ter a direção de uma penitência, de uma disciplina com um caráter punitivo, não um caráter de construtivo ou repreensivo. Entende? Então, se a gente for parar para ver, até hoje, uma parte da igreja continua ainda com a ideia da indulgência. Porque não é restrita, aquilo que eu falei. Não é sobre rezar 10 Pai Nosso ou dar um dinheiro para a purificação do pecado. Mas sim sobre ter um comportamento, um sacrifício pessoal para que você seja purificado. E muitas das vezes isso é justificado como se fosse uma disciplina. Uma disciplina de um pai que ama um filho. Mas, na verdade, nada mais é do que um castigo. E isso, irmãos, o Senhor não se agrada. Por quê? Porque acaba colocando no homem a capacidade de purificar-se. É como se pagar um pedágio, pagar uma penitência, sofrer um castigo, vai levar você a ser mais santificado diante do Senhor. E tanto que em Lutero, que é quando finda esse período da Tiatira, que é toda a era medieval, uma das bandeiras que o Lutero levanta é qual? A justificação pela fé.
que ele quer dizer com isso? Que não há nada em nós que nós possamos fazer para obter perdão pelos nossos pecados. Só que durante toda essa era medieval, essa prática era comum. E o Senhor não se agrada disso. E assim, é interessante a gente também destacar por quê. Porque aí, então, o que a gente faz? A gente não disciplina? Não há disciplina na igreja? Se o irmão está num comportamento errado, a gente deixa? Porque se a gente for disciplinar, a gente vai castigá-lo? Ou se a gente for dar uma direção, será como uma indulgência? Uma prática para purificação? Na verdade, não, irmãos. O que a gente precisa entender é que disciplinar é diferente de castigar. Primeiro, na raiz, na motivação. Quando você vai disciplinar alguém, a sua motivação tem que ser amor. Quando você vai castigar alguém, a sua motivação é punir. É porque alguém fez algo que te irritou e agora essa pessoa precisa ser castigada para aprender a não fazer mais. A motivação está errada. Então, a disciplina de quem ama, primeiro ponto é a motivação correta. Então, nós, como Igreja do Senhor, jamais podemos ser acusadores dos irmãos. Se você não tem um coração correto, irmão, nem fale. Porque senão você vai estar dando voz a Satanás. Porque é ele quem acusa os irmãos. Outra questão da disciplina é que o motivo dela tem que estar bem claro. A pessoa que está sendo disciplinada, ela tem que entender por que ela está sendo disciplinada. Porque muitas das vezes, e principalmente como pais naturais, a gente não faz isso com nossos filhos. A gente, na verdade, impõe algo, muitas das vezes numa ideia de porque eu sou teu pai e tu vai ter que me respeitar. Essa criança, essa pessoa, sofre esse castigo e muitas das vezes revoltado por não entender nem o que ele está fazendo ali. A não ser que meu pai quis. Então, outro ponto interessante da disciplina é que ela dá um motivo. Um terceiro ponto também da disciplina é que ela dá um motivo de que você está sendo disciplinado, mas ela também dá o caminho para você ser corrigido. Porque o intuito da disciplina, torna a dizer, é de correção, não é de punição. Isso é um problema porque, se você parar para ver, a maioria das partes da igreja que disciplinam, e até dos pais naturais que castigam os filhos, é que eles aplicam, às vezes, os mesmos critérios, independente de quais são os erros. Entendeu? Independente de avaliar se realmente aquela ação vai levar a pessoa que está sendo corrigida a um aprendizado. E aí, por exemplo, o irmão A comete um erro e o irmão B comete um erro totalmente diferente, eles são disciplinados do mesmo jeito. Sem entender que, na verdade, a disciplina tem que levar a um aprendizado. Então, de repente, se teu filho está errando num ponto A, não adianta você castigá-lo com uma coisa que não vai conduzi-lo a corrigir aquele ponto A. Entende? E, principalmente, a disciplina, quando o Senhor nos disciplina, é o momento, talvez, que ele mais se aproxima da gente. Ele mais nos chama para perto. Ele mais nos traz aos seus braços. E assim também deve ser nós com nossos filhos. Filho, você, infelizmente, está dando mais em mim do que você. Mas porque você está com essa prática errada, eu vou precisar te disciplinar. Mas eu estou aqui contigo. Então a disciplina, o irmão que está sendo disciplinado, o filho que está sendo disciplinado, é o momento que ele mais precisa da família. É o momento que ele mais precisa estar inserido. É o momento que ele mais precisa estar no corpo. Recebendo amor, recebendo cuidado, recebendo suporte. Agora o castigo não, o castigo só isola. Então o castigo, ele gera dor física e emocional, ele gera trauma. Ao invés de levar o irmão a se libertar, leva irmãos a prisões. E muitas das vezes que eles nem entendem por que eles estão ali. Castigo não explica, impõe. Eu sou autoridade sobre você e é isso. Acabou. O castigo é impulsivo. Ou seja, alguém fez algo que me chateou, e aí, por raiva, por sentimento de alma,
Por falar, porque eu preciso falar que eu tô com engasgada aqui, ao chego lá e... Irmãos, já imaginou se o Senhor fosse chamar cada um de nós aqui e fosse falar de uma vez só tudo que ele pensa sobre você? Mesmo que seja verdade? Tudo que ele acha? Todos os comportamentos errados que você tem? Será que a gente suportaria? Então por que a gente acha que tem o direito de fazer isso com os irmãos? Torna a dizer, não estou falando para ser omisso. Comportamentos errados precisam ser repreendidos e disciplinados, mas sempre com amor, sempre com direcionamento, sempre com longanimidade, sempre com mansidão, sempre pelo outro, não por mim. E na maioria das vezes que nós falamos por nós, porque nós estamos incomodados. Então, qual é a consequência do castigo? Não é vida. O castigo leva a trauma, medo. Aí, muitas das vezes, aquela pessoa talvez não vai se sentir mais à vontade de conversar contigo, ou vai ficar com medo de você descobrir algo, porque você vai puni-la, não ajudá-la. Então, irmão, disciplina é diferente de castigo. Por isso que indulgências jamais vai nos purificar. Seja ela qual for. Seja como ela se origina lá atrás, no século IV, como direcionamentos de comportamentos sacrificiais para obter purificação. Com o passar do tempo, isso vai se transformando em coisas financeiras. Olha que loucura! Você pagar para obter purificação dos seus pecados. Pessoas também se autoflagelarem. Não sei se vocês já viram isso. Em filmes, em séries, pessoas se auto-chicotearem. Como se aquilo dali é mortificação da carne. Para me levar a santificar-me na minha alma. Isso tudo por causa dessa ideia aí. De obter perdão através de sacrifícios. E o Senhor não está nisso. É claro que os pecados precisam ser confessados, os erros precisam ser disciplinados, mas é no Senhor, não em nós mesmos. Tanto que uma parte da história diz que uma das coisas que mais sufocava Lutero era justamente essa ideia, porque ele tinha, às vezes, alguns desejos e pensamentos pecaminosos que ele não conseguia se libertar, e por mais que ele se autoflagelava, não resolvia. A concupiscência, que é esse desejo natural nosso pelo pecado, continuava existindo. E aí, com isso, ele foi pirando, nutriu uma expectativa de que o problema era na Alemanha, porque lá não era a sede da fé, a Santíssima Fé. Ele vai a Roma e descobre que Roma estava mais corrompida que a Alemanha. E aí é quando ele volta e tem aquele grito de liberdade, a justificação pela fé, imprime as 95 teses de Lutero, e ali começa uma nova história da igreja. Dito isto, irmão, de forma bem resumida, não é um ensino exaustivo, mas uma das características da igreja de Tiatira era a prática da indulgência. Diante disso, algum irmão queria perguntar, ponderar ou completar, acrescentar com alguma informação? Se tiver, levanta a mãozinha. Nosso irmão Mateus vai levar o microfone até você. Se não tiver, a gente vai dar sequência. Eu gostaria de acrescentar, em relação até ao que você falou sobre penitência, né, de Lutero, e não sei se os irmãos sabem, né, tipo, tem vários mosteiros, né, que adotam essa prática. Então, isso é uma evidência de que as indulgências até hoje é uma prática. Né? Um exemplo, existe a freira, né, Sim. e existe o frei. Hoje, em alguns mosteiros, a pessoa, né, que quer ser frei, o cara, né, que quer ser frei, ele tem que passar por alguns processos, né, de purificação, de penitência, até atingir esse, entre aspas, né, essa certa maturidade. Então, tem um mosteiro até em São Paulo, de um conhecido, tá? Até um conhecido.
Primo de um conhecido meu, que o pai dele tem uma aquisição, tem dinheiro, né? E ele submeteu a viver como um mendigo, sabe? O pai dele tem muita grana, mas ele, para entrar no mosteiro, para ser frei, ele submeteu a viver como um mendigo, comendo ah, arroz todo dia, comendo, assim, não comendo, para falar a verdade, né? Mas comendo o mínimo todo dia, sofrendo, mendigando, porque ele escolheu aquilo. E na mente dele, ele vê que Deus, ele aceita ele por ele fazer esses sacrifícios, né? Assim como Lutero, ele se autoflageava, né? Não, ele, poxa, ele, Senhor, pequei. Ele ia lá, se humilhava no milho, né? E se auto-chicoteava. Hoje não é diferente. Tem muitas pessoas hoje que acreditam, né, que rezando o credo, Ave Maria, 10 Pai Nosso, está purificado dos pecados, né? Então as práticas da indulgência até hoje elas continuam, né? Então assim a gente vê que Lutero ele teve um encontro com o Senhor, né? Ele vê que é pela fé, pela graça, ele lê aquele texto lá em Efésios, né? Pela graça sois salvos, não vem de vós, né? Então assim as pessoas têm essa ideia errônea e através esse rapaz, né, que é Frei, esse primo dele fala, caramba, eu admiro muito ele, né? Pelo fato dele ele fazer tudo isso, a gente vê que realmente o cara ele é focado, né? Sendo que, na verdade, né, eu até conversei com ele sobre isso, eu falei que não é o que a gente faz, mas é o que Cristo fez por nós. É isso que nos justifica. E não são as nossas ações, até porque nós somos mal por natureza. Então a cruz ela tem que operar em nós, entendeu? Eu tentei explicar ele mais ou menos isso. Mas, enfim, é só para acrescentar que, no caso hoje, as indulgências, elas irão permanecer até a volta de Cristo, né? Tiatira. Também vou fazer um adendo. É, pegando esse ensejo, você trouxe num ponto de partida da questão da histórica, né? Trazendo a questão da Igreja Católica. Mas meus irmãos, a gente, como o Jim pontuou, a gente consegue trazer essa característica. E pegando, assim, o objetivo do estudo, né, que é para refletir a igreja em si, a gente olha, assim, indulgência, vê uma coisa tão distante, porque é uma coisa, séculos passados, não toca a nossa vida hoje em dia, e nós somos reformados, não vai tocar. E olha quantas práticas de indulgência há na igreja, que você pontuou, e que a gente vê que não é uma prática de indulgência. E aí, às vezes, a gente tem uma prática de tiatira no meio do corpo, e uma prática reprovável, né? Que é reprova diante do tribunal de Cristo. E a pessoa acha que tá tudo bem, tá até acertando, tá dando super certo, entendeu? Sim. Uma certa vez eu estava conversando com a Cíntia e com a Marcele sobre coisas assim da nossa vida. E a gente chegou numa reflexão que, cara, quantas pessoas têm medo das práticas, dos caminhos para receber a cura mesmo dos pecados dele, né? Através de confessar pecado, por conta dessas práticas. De pessoas sendo inquisitivas, pesando demais, às vezes a pessoa precisa de um tipo de tratar e a pessoa pesa demais e aí a pessoa se desvia até hoje, né? Nem encontra o Senhor. Claro, tem todos os caminhos, a gente tem isso na palavra de Deus, qual é o caminho a ser feito. E cada solo e de como tem que tratar cada tipo de coração, cada tipo de comportamento, enfim. Eu só quis pontuar isso, que às vezes a gente olha uma indulgência como algo distante e algo só dos católicos, mas o corpo pode trazer uma prática reprovável nesse sentido. E essas observações, tanto do Deivão como da Inga, elas são muito importantes para nós. Por quê? É o que eu estou te dizendo. Quando a gente vai falar do ponto de vista histórico, até alguns irmãos têm dificuldades de estudos como esse, de momentos de reunião da igreja como esse. Porque, infelizmente, a igreja também se acostumou muito a querer chorar e a se emocionar. Só que aí ela não cria fundamentos, não cria robustez. E não entende realmente os processos para justamente ver que o nosso inimigo, ele é o mesmo. Porque, como foi dito aqui, até hoje, isso aqui não é algo histórico, gente. A gente está falando da história para ver como começou e como se desdobrou. Mas ele se arrasta até hoje.
Porque a prática da indulgência nada mais é que uma estratégia do diabo para quê? Tirar a centralidade de Cristo e pôr a centralidade no homem, no processo de purificação. Ou seja, vai ser através do seu sacrifício, não de Cristo, que você vai ser santificado. Então se mata, se corta, se perdura, pague dinheiro, e aí você vai obter essa santidade. Não vai. E como bem destacado pela Ingrid, os reformados, os protestantes, que nós se enquadraríamos nisso, de repente, dentro de um senso, eles acham que isso é prática do catolicismo. E do catolicismo antigo. Primeiro que não é, como o Devon bem trouxe um exemplo real e prático do que ele tem até hoje, do que ele tem acesso. E segundo, a prática que a Ingrid trouxe. Por exemplo, lembra, tem que ser disciplinado. O pai corrige o filho que ama. O pai corrige. Ele não está falando que o pai castiga. Entende? Então a gente tem que saber a diferença de corrigir e punir. De repreender e acusar. Porque a igreja reformada protestante, ela se vê muito longe dessas práticas. Mas vamos ser sinceros, há um grupinho de irmãos, parte da igreja, e ali tem um membro amado, que teve uma queda. Queda, geralmente, algo na área sexual, que geralmente é o que causa escândalo. Descobriram que o irmãozinho da música caiu com a amiga do trabalho. Primeira coisa que se faz, põe ele no banco. Ah, então você é contrário a isso? Não, irmão. Ele, de certa forma, feriu o testemunho. De fato, ele precisa passar por disciplina. Mas, geralmente, o que acontece com esse irmãozinho? Ele é posto no banco e fique. Vai para Deus. E Deus vai te ajudar. Meu irmão, ele já está impecável. Ele já está acusado. Ele já está fragilizado. Ele ainda vai ser excluído. E muitas das vezes não se vai tentar entender, mas, irmão, ninguém cai assim, né? Onde começa isso? Qual é esse gatilho? Até porque se ele não for tratado, ele vai ficar... Aí, dá-se um tempo para essa disciplina. Um tempo desse estipulado por quem? Aleatório. Que ninguém acompanha, ninguém procura saber, não justificando porque é injustificável. Mas muitas das vezes o problema começou em casa com a mulher, problema pessoal com a mulher, e ele vai e se deixa levar por uma sedução no trabalho, aí bota ele no banco e não trata o problema original. Aí daqui um tempo aleatório que alguém julga ser o tempo de Deus. Ele é liberado e volta a praticar o ministério, mas não corrigiu a raiz do problema. Por essa semana eu tive acesso a uma informação de um jovem que desistiu de caminhar mais próximo do Senhor, e a justificativa dele foi que ele não consegue. Porque ele já tentou, mas não consegue. Ele não consegue, porque o líder dele, a mãe dele, ele não consegue. Mas a questão é, alguém já tentou entender o porquê ele não consegue? Ou só pune o ato errado que ele tem? Irmão, isso são práticas de indulgências. Está vendo como é muito presente na nossa vida sem que a gente perceba? E torna a dizer, eu não estou falando de omissão. Eu não estou falando de fechar os olhos diante do problema. O erro tem que ser tratado, tem que ser corrigido, mas sempre em amor. E sempre trazendo para perto. Nunca afastando. E aí, principalmente os pais têm que entender isso com os filhos. Porque a gente, muitas das vezes, pune ao invés de repreender nossos filhos. E principalmente, às vezes, os nossos filhos, ainda mais no mundo de hoje, que está complicado demais, passam na fase de adolescência e juventude, e às vezes desanimam com o Senhor, e até escolhem trilhar outros caminhos. Né? Esse mesmo jovem relata que a primeira coisa que os pais dele fizeram foi o seguinte: ó, é isso que tu quer? Então acabou, meu irmão. Dá o teu jeito. Vai lavar suas cuecas, vai trabalhar para comprar teu hambúrguer. Irmão, tu é pai, tu é mãe do teu filho, porque tu é pai e tu é mãe do teu filho. Não é porque ele segue a sua fé ou não.
Ele é seu filho independente da fé dele ou da prática dele. Ah, você vai ser conivente então com erro? Não estou falando isso. A sua casa tem que ter regras, tem que ter limites, mas não é praticamente jogando teu filho para fora que você vai repreendê-lo. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo entender essa diferença. O pai repreende o filho que ama, não castiga. Amém? Dito isto, vamos dar sequência, que ainda tem alguns slides. Então, a segunda prática desse período de tira, sacrifício, essa já veio um pouco mais à frente, né? Já é no segundo milênio, que é a prática da Inquisição. Isso daí também foi um dos períodos mais tenebrosos da igreja. Né? Nesse período foi estabelecido um tribunal da Santa Inquisição, e a partir dali, a igreja tinha o poder de julgar e condenar os hereges. O problema é, quem eram os hereges? Quem se opõe. Se opôs, é herege e vai ser perseguido. Então, o significado da palavra Inquisição é averiguação metódica e rigorosa, ou seja, a igreja agora passa a ter um poder e um tribunal mesmo, da Santa Inquisição, que vai averiguar agora rigorosamente todos aqueles que supostamente são contra a igreja e contra Deus, porque também havia isso. A igreja era a voz de Deus na terra. Se a igreja fala, é Deus falando. Então, ir contra a igreja era contra Deus. Por isso era queimado, era torturado. Porque não era só herege, era espírito imundo, era espírito iníquo. O início foi em 1231 pelo Papa Gregório IX. Ele que começa essa ideia, embora são 2 anos depois que ela é estabelecida de fato. E ali está no auge da Idade Média, da Idade Medieval, e isso perdura por um grande tempo e causa muitos danos. Para muitos, foi o período mais sombrio da história da igreja. Tanto que muitos ateus, muitos agnósticos batem aí. Eu vou para a igreja, você sabe o que a tua igreja fez? É por isso que a gente precisa saber dessas coisas, irmão. Porque se alguém vier falar, sabe o que a tua igreja fez? A minha, não. Primeiro que eu não tenho. Segundo é que a do Senhor não fez isso, não. Quem fez isso foram homens se dizendo representantes dela. Ela não. Ela é santa, ela é sem mácula, ela é sem ruga, ela é perfeita e adornada para o seu noivo. E ela está nesse processo. Mas não vem colocar na conta da igreja do Senhor essas práticas. Até porque o próprio Senhor as reprime. Se você for ler as escrituras, você vai ver que o próprio Senhor condena isso. Então a minha igreja não. E o objetivo era punir todos os que se opunham à fé. Todo mundo que era contrário àquilo que a igreja dizia era herege e logo tinha que ser punido. Nesse período que começa a caça às bruxas. É nesse período. Você já deve ter visto o filme, ter ouvido histórias, entende? Todo mundo era contra a igreja. Era bruxo. Olha que loucura. É quando eu estou falando, não era só herege. Era quase o anticristo manifesto. E sim, deveria ter ali pessoas que mexiam com magia negra, com coisas ruins, que eram punidos. Ocultismo. Mas, cara, havia também irmãos. Haviam também irmãos. E o interessante é que fala-se muito do período da Inquisição Católica. E provavelmente, geralmente, quando se fala do período da Inquisição, se associa o catolicismo. Mas vocês sabiam que os protestantes, os reformadores também mataram irmãos? Vocês sabiam que o luterano, até mesmo os presbiterianos dissidentes de Calvino e Zwingli, perseguiram os irmãos chamados Anabatistas? E mataram? E vocês sabiam que até hoje existem as inquisições, não literalmente às vezes de morte física, mas quantos irmãos são excomungados ou são classificados como problemático, questionador, rebelde, inapacentável, que às vezes ele até fica no meio do corpo porque não tem como falar, que ele não pode estar. Mas a liderança o taxa como um irmão que não convém. Isso por quê? Porque o irmão às vezes levantou a mão
e fez uma pergunta. E a pergunta, às vezes, não foi nem, como é que eu posso dizer, provocativa, não, foi uma dúvida. Lembro também de uma outra conversa com outro jovem, que ele estava numa reunião de um determinado lugar, o pastor estava ministrando sobre uma doutrina, e essa doutrina é bem, entre aspas, polêmica no sentido de ter algumas linhas. Não é uma doutrina tão fácil de se encontrar uma unanimidade. É uma doutrina que você pesquisando, você vai ver algumas vertentes. Então é uma doutrina muito difícil de ser fechada. Cravar, é isso. E esse pastor estava ensinando essa doutrina, só que o que ele fez? Ele ensinou só a linha que ele entende. Só que esse jovem, ele tinha tido acesso a outras linhas. E ele nem, como é que eu posso dizer, tinha a definição de qual linha seguir. Ele estava ainda acessando, ele estava aprendendo. Só que quando o pastor falou dessa linha, ele escutou, tranquilo, mas quando o pastor acabou de falar, ele só fez uma pergunta. Mas, pastor, e as outras linhas? Também não deveriam ser consideradas? Ou o que o senhor acha sobre elas? Irmão, isso já arranhou esse jovem. A conversa acaba ali. Aí, num outro momento, numa outra ministração, o pastor no púlpito fala de certo assunto e joga essa comunicação. Aí, o jovem aí, os estudiosos aí, os jovens estudiosos, se ligam nisso aí. Entendeu? Por quê? Porque como que um jovem me questiona? Eu sou um pastor. Isso porque o jovem apenas perguntou. Imagine se ele se posiciona. Irmão, vai ser de uma outra maneira, vai ser de uma outra forma, mas o que vai acontecer? Vai ter uma inquisição. Muito provavelmente, quase todos aqui já devem ter vivido ou ouvido falar de uma situação semelhante. Porque, assim como a indulgência, irmãos, não fiquem presos aos termos, mas fiquem presos, não é ficar preso, mas aprendam o sentido e o objetivo do nosso inimigo. Então, o objetivo do nosso inimigo com a Inquisição é o quê? Aí a gente vai ver mais à frente, que é muito clássico que a gente atira. Nicolaísmo. A gente viu sobre a tentativa de se implantar o nicolaísmo em Éfeso, o Deivão falou isso com a gente. Na semana passada, nós vimos o estabelecimento do nicolaísmo em Pérgamo, e em Tiatira, nicolaísmo impera. Então, é uma estratégia do nosso inimigo. E outra coisa, isso desperta no ser humano um desejo de liderar, para justamente ter poder sobre o outro. Ou seja, o poder não é a palavra. O poder é meu status. O poder é o meu cargo. E aí, quem se levantar contra o meu cargo, eu vou inquirir. Eu vou fazer uma inquisição. Então, é muito claro ver como que Satanás ele trabalha isso para poder misturar a fé com o sistema humano para manter um controle sobre os irmãos. E muitas das vezes esse controle ele é enganado por uma palavrinha, não é cuidado. Até onde é cuidado, até onde é controle. Porque se eu faço o que você não quer, você me pune. Será que isso é cuidado? Ou isso é controle? Uma vez eu ouvi um irmão, fui perguntar um conselho, um irmão antigo, que é um senhor. Ele falou, Medina, irmão, entendo o que eu vou dizer. Eu não quero ir contra as escrituras, porque as próprias escrituras ela estabelecem que na multidão de conselheiros há sabedoria. Isso é fato. Na multidão de conselheiros há sabedoria, mas a resposta está no espírito. O que acontece muitas das vezes nessa questão de discipulado, de cobertura, é que uma pessoa assume o papel do Espírito Santo. E sem que ela às vezes perceba, o que ela faz? É ela que tem a palavra final. É ela que decide o que você deve fazer. Irmão,
Isso não procede. Isso não é de acordo com o Senhor. Amém? Então, dito isto, eu queria ouvir você sobre essa questão da Inquisição. Alguém tem alguma pergunta? Alguma ponderação? Alguma colocação? Levante a mãozinha e o Senhor Natividade vai até vocês. Sobre a Inquisição, se a gente botar o modo prático dessa prática, trazendo na mesma linha que eu falei sobre a indulgência, a gente vê isso em Caim e Abel, um matando o outro, né? E ali era a questão de procurar, ali foi algo que inflamou o coração de Caim, mas o que não seria, né, matar outro irmão é algo que inflamou em seu coração, seja por cargo, seja por questão de orgulho, seja por, enfim, N motivos. E aí é olhar sempre, hoje, né, quando eu me pego com algo que vai ao meu coração, que eu sinto algo que é esquisito, eu tento olhar assim, e o amor do Senhor? Como é que eu trato em amor? Porque o objetivo sempre é alcançar o outro, né? O objetivo sempre é somar, para que o nome de Cristo, qual é o testemunho que a gente vai trazer nisso? O nome de Cristo ser anunciado, o corpo dele, né? É glorificar ele, o cabeça. E as pessoas, quando é muito cuidado, acaba até trazendo um mau testemunho para o corpo. Sim. De maneira que pessoas que não são da igreja não querem estar por esse testemunho ruim. Olha o que uma inquisição traz. As pessoas, a acusação, você trouxe um ponto que eu acho muito interessante, porque trouxe testemunho mal, né? Um mau testemunho. Porque quando se fala da indulgência, poucas vezes eu escuto um argumento contra a igreja sobre indulgência. Agora, a Inquisição é unânime do mundo. Unânime. Trazer, que para mim é a época mais sombria do mundo. Não é só na igreja, não, no mundo. Foi algo muito... Até os filmes retratam com aquela coisa, com aquela qualidade mais sombria, né? Uma fotografia mais tenebrosa para retratar essa época do mundo. E é onde se testemunha de maneira ruim o comportamento da igreja. E isso se reflete na prática do corpo, de maneira inquisitiva, né, com outro irmão, um mau testemunho. E aí a gente não reflete Cristo. A gente vai pregar Jesus de novo na cruz, né? Sei lá. Eu acho que a pessoa tem que refletir quando vai trazer um comportamento nesse sentido, no testemunho. Que ali você vai refletir, você está refletindo o que o Senhor está trazendo? Ou você está sendo mais uma sinagoga de Satanás, ou se parecendo ali como na sinagoga de Satanás, né? Amém. De fato, o Senhor nos livre da Inquisição. Isso não procede do Espírito Santo de Deus. E é mais um tipo de sacrifício, que havia esse sacrifício em nome de Deus para libertar o mundo do pecado. E era uma coisa tão longe daquilo que o Senhor nos orientou. Amém? Vamos passar mais um pouquinho. Então, o período de Tiatira, irmãos, ele compreende quase um período de 1000 anos na era da igreja. É o período mais longo, que compreende toda a idade medieval, ou a idade média. Foi um período que o mundo praticamente foi governado, de certa forma, com a igreja tendo uma influência direta. Então, primeiro que isso nos mostra um grande erro e problema de fundir religião com política. Então, isso tem que ser um alerta muito grande para nós, porque muitas das vezes nós nos colocamos nós que eu digo o povo de Deus, né? A solução para os seus problemas na política. Irmão, igreja não tem nada a ver com política, até porque a igreja não é nem desse mundo. A pátria da igreja não é nem esse mundo. E esse período foi um período muito danoso, né? Muito ruim, e caracterizado justamente por isso, a fundição da religião com a política. E basicamente isso começa quando? Em 538. O que acontece nesse ano da história? Na verdade, voltando um pouco na história, em 476,
o Império Romano Ocidental ele sofre uma derrota considerada dos bárbaros. Tanto que nesse período, Roma se finca na parte oriental. Você já deve ter ouvido falar em Constantinopla, que Constantino rebatizou com seu nome. Aí o Império Romano agora assume o nome de Império Bizantino, né, na região oriental. E na região ocidental, o mundo meio que é dividido, começando a se dividir com os senhores feudais. E aí o que acontece? De 476 até 538, foi um período de muitas guerras, de muitos sangue, porque, afinal de contas, alguém queria estar no poder, pô, não tem vácuo de poder. Roma caiu, e agora quem vai assumir? E isso permanece durante esse período. Só que quando chega em 538, o que acontece? Esses bárbaros, esses reis arianos que dominaram a Roma ocidental, meio que eles se cansam de lutar por aquilo e abrem. E aí vem o decreto de Justiniano estabelecendo a autoridade papal, porque até então, gente, embora o catolicismo vai falar que o primeiro papa foi Pedro e tudo mais, mas até então não haviam estabelecido como uma autoridade política a função do papado. E é nesse momento que começa esse processo. Agora, o Papa ele tem característica de chefe de Estado, até hoje. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas se o Papa vem visitar o Brasil, ele vai receber as honras de um chefe de Estado, ou seja, como se fosse um presidente de um país, que é de fato, né? Vaticano é considerado um país. Então, a partir desse momento, começa essa mescla de Papa, de religião, com política. E por que teve essa sacada também? Tudo política, né? Porque com o estabelecimento do Papa como uma autoridade política e religiosa, os senhores feudais, os reinos daquela época, eles começam a, por interesse próprio também, fazer uma troca com a igreja, através da figura do Papa. Para quê? Para obter uma confirmação de que ele é o rei, porque essa é a vontade de Deus. Numa tentativa de querer frear aquelas rebeliões constantes que se davam justamente, em outras palavras, por quê? Por que ele vai mandar e não eu? Por que ele é o rei e não eu? O Deivão, logo na primeira vez aqui de Éfeso, ele falou sobre a dinastia romana que foi até um determinado período, depois começa a romper. Mas por quê? Porque alguém levantou e falou, por que a descendência dele tem que reinar e não a minha? Então a ideia de trazer o Papa, a Deus, para esse lado político é justamente porque, não é porque Deus quer. Foi Deus que me escolheu. Afinal de contas, eu escolhi nascer aqui. Você escolheu nascer ali? Então, se eu nasci aqui, irmão, alguém quis. E quem é esse alguém? É Deus. Então o Papa vinha e chancelava aquele reinado. Confirmava aquele reinado. Numa tentativa de quê? De fazer com que as rebeliões fossem cessadas. E houvesse uma relativa paz. Tanto que a gente vai ver depois, futuramente, a Europa toda, cada parte da Europa tinha seus reis. Mas até Lutero, que começa a questão do protestantismo, e aí é para um outro café, né? Até porque, historicamente falando, os reis alemães teve um papel importantíssimo para que Lutero pudesse completar o que ele iniciou. Se não fosse isso, dificilmente aconteceria. Mas o que acontecia? Embora cada parte da Europa tivesse seu rei, todos eles eram ligados em quem? No Papa. Então, ali começa o que historicamente é chamado de Idade Média, a Idade Medieval. Por quê? Porque o Papa passa a ser a voz de Deus dentro do povo. E o povo não sabia ler. A língua predominante era o latim. E o latim não era ensinado ao povo. Não era ensinado aos servos. Então, como é que eu aprendo qual é a palavra de Deus? É o que o Papa me fala. Pô. Se o Papa fala que a palavra de Deus é essa, como é que eu vou contrariar isso? Não tem como. E aí, todo esse período da Idade Média é marcado por isso. E diante disso, que às vezes vocês podem me ouvir falar, a expressão do tipo, a sociedade está na era pós-moderna, mas a igreja continua dando respostas medievais. Por quê? Qual era a resposta medieval? Porque Deus quer, ponto, acabou.
Ah, mas Deus quer, não é suficiente? É claro que é. Mas a fé não é burra, gente. A fé é racional. Vai ter pontos da fé dogmáticos que a gente nunca vai entender? Vai. Mas muitos deles são explicáveis. E às vezes as explicações não existem porque nós não nos debruçamos na palavra. Porque nós não temos paciência e nem vontade de aprender. E aí o que acaba acontecendo? Somos meninos, levados por qualquer vento de doutrina. Porque embora a Idade Média acabou, e não sei se vocês sabem, mas a escola pública, como hoje é conhecida, ela teve uma forte influência dos reformadores. Porque o objetivo principal era justamente fazer o povo aprender a ler, mas a ler por quê? A ler para quê? Para aprender a palavra de Deus. Porque na reforma, a Bíblia não era mais agora exclusivamente em latim. Ela começa a ser traduzida para as outras línguas. Mas não adiantava eu traduzir para as outras línguas se o povo não sabia ler. E isso começa a ideia da escola pública, entende? Só que hoje nós temos acesso à leitura da Bíblia, mas não lemos. Então parte da igreja ainda vive conhecendo Deus da Idade Média. Como assim? É um Deus que um clérigo diz que é. A verdade é o que eu ouço no culto ou na reunião de domingo. Irmãos, isso não é de acordo com a palavra do Senhor. Então, o que eu quero trazer também, mais uma vez, é o quê? É como que, na verdade, o que é passado ainda é presente. De uma outra maneira, com outras características, com outras abordagens, mas são praticados até o dia de hoje. Amém? Diante disso, alguém quer colocar mais alguma coisa? Ou podemos seguir? Se quiser perguntar, ponderar, completar, fique à vontade, irmão. Davidson Forte. Queria pontuar, Jim, em relação ao que você falou, né? Até sobre o ensino, a leitura, que a igreja ali, né, após essa questão da reforma, né, de fazer com que as pessoas, né, pudessem ter acesso à leitura, aprender a ler, a igreja começa a perseguir, né? Começa a perseguir com mais força e matar muitos irmãos que traduziram as escrituras, né? Sim. Jogando até as próprias traduções na fogueira, né? Faziam fogueiras e jogavam as traduções dos irmãos. E isso é importante porque a gente viu que em Pérgamo, né, Satanás ele adota uma outra estratégia, né? O inimigo ele já não está mais do lado de fora tentando matar, ele se infiltra. Sim. No corpo, na igreja, né? Então o inimigo ele estava fora, agora ele está dentro da igreja. Então a oposição à fé, ao testemunho do Senhor, ela é interna. Vale frisar isso, né? Que a oposição agora é interna. A guerra é interna. Assim como Paulo e os irmãos, né, profetizaram, Pedro, né, que eles iam se filtrar assim no nosso meio, né? E começou isso lá atrás, cara, com aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo e queria obrigar, né, os gentios que se convertiam às práticas do judaísmo, né? Então o inimigo ele começa lá atrás a se infiltrar, mas agora ele se finca no meio cristão, né? Então vale frisar isso, que o inimigo agora é interno, sim, sabe? Ele se infiltrou no meio do corpo. E aí com tudo isso vem essas práticas, né? Dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, a prostituição de Jezabel. E aí a gente chega nesse período negro da igreja, né? Como você bem frisou aí que os gnósticos, os ateus, eles se alimentam, né, e atacam a igreja, né? Mas existe no nosso meio os apologetas, né? Sim. Que, de fato, enxergam que é importante a gente estudar as escrituras, estudar também a história da igreja, e de forma sadia a gente consegue carregar o testemunho da cruz, né? Amém. E com isso, daqui a pouco, provavelmente você vai entrar, né, nas cruzadas e tal, no período bizantino, enfim, é importante a gente estudar, né? Só queria frisar essa questão de que agora a igreja, o inimigo é interno, né? Ela começa a matar os irmãos que começam a traduzir as escrituras, né? A gente vê até em Genebra, né? Falou dos puritanos e tal, essa questão de ter reunião, né? De começar
a, a olhar com outros olhos as pessoas que estavam indo contra, né, tendo opiniões contra ao papal, né, a instituição. Mas, enfim, é isso. E esse ponto ele é muito importante para nós, o que o Devon falou, porque hoje em dia, aquilo que eu falei, vai ter muitos irmãos dizendo que tem cuidado, mas na verdade eles querem ter controle. Por que perseguiam quem traduziam? Porque a verdade vos libertará. A verdade liberta. Então, muitos irmãos hoje, não sei se posso dizer que são irmãos, não cabe a nós, mas não querem que o povo tenha acesso à informação. E muitos alegam que é cuidado, para você não se perder com heresias. Irmão, o que vai nos guardar de heresias é o nosso Senhor. É um coração contrito diante dele, um espírito, e sim, a comunhão dos santos. Trazer para os irmãos conversarem, debaterem. Irmão, ouvi isso aqui, como é que você enxerga? Ouvi isso aqui. Também não fecha a questão sozinho, de fato isso é perigoso. Mas seja bem, ser perigoso jamais tem que ser impeditivo. Porque senão, é aquilo que eu estou falando, a gente controla, a gente não cuida. E impede de crescimento. Amém? Estou finalizando já, irmãos. Pensei que eu consegui, que não daria mais, mas... Vai ficar tranquilo, não vou chegar nos 10, não. É que eu separei 10 slides, esse é o quinto. Então, então, e aí esse período vai até onde? No caso, o período escrito na história, até 1517, que é quando Lutero chega lá em Wittenberg e escreve, fixa na porta lá da onde ele reunia, as 95 teses de Lutero. Por quê? Porque agora causa algo que até então jamais foi visto. Esse domínio, essa exclusividade, essa ideia que o Papa é a voz de Deus, começa a ser, será que é só ele mesmo? Será que é só assim? E a partir dali começa todo um processo, claro que não foi de imediato, mas começa todo um processo de tradução da Bíblia, de ensinar os irmãos a lerem, de movimentos espirituais. E aqui começa a acontecer com os irmãos, eles começam a se libertar. Porque agora não adiantava um clero vir e falar, Mateus, você precisa dar 300 moedinhas para que a sua vozinha que está no purgatório possa ter os pecados dela santificados e vá mais rápido para o céu. Não, agora não dá mais para fazer isso. Porque através do acesso das escrituras, a gente começa a ter acesso à verdade. Então, todo esse período, irmão, 1000 anos aproximadamente, a igreja mergulhou nessa falácia. Tiatira, sacrifício, indulgências, inquisições, domínios, controles. E isso é prova que o homem jamais vai ter condições de resolver o problema da humanidade. Só levou dor, só levou mágoa, sofrimento, manchas, que até hoje nos perseguem. Então, irmãos, não somos daqui. Nossa pátria é do céu. Devemos exercer a nossa cidadania? Com certeza. Até onde vai o cristão na política? A gente pode conversar sobre isso um dia. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Independente de até onde o cristão deve ir na política, não vai ser a política que vai resolver nossos problemas. A nossa cidade, ela depende muito mais de nós posicionados em oração e mudança de comportamento do que qualquer outro governador que vai assumir aquela cadeira. Ou qualquer outro comandante de polícia. Ou qualquer outro chefe de polícia civil. Ou qualquer outro instrumento da segurança pública. Recentemente tivemos aquela questão lá da mega operação lá no complexo da Alemanha, na Vila da Penha. 100 e poucos bandidos mortos. E aquela discussão, mata ou não mata, tá certo, tá errado, direito humano ou não é, merecia ou não merecia. Irmão, a questão é que depois, passado um tempo, descobriu que policiais da operação roubaram fuzis na operação. Irmão, quem resolve esse caos? Quem resolve? Há quem diga que aquilo ali foi tudo uma estratégia política do governador. Em um dia ele ganhou mais de 700 mil seguidores novos, porque ele visa a candidatura para o ano que vem. Sabendo que hoje a sociedade, cansada e oprimida por esses marginais, clama por socorro. Então ele quer se apresentar como um herói.
E aí, irmão, quem está certo nisso tudo? Da onde vai vir a solução? Vai ser de nós. E o período da Idade Média comprova isso. A igreja nunca teve tanto poder econômico, político e religioso ao mesmo tempo. E o que deu? Na idade mais sombria da humanidade, pelo menos registrada. Então, que o Senhor nos livre disso e nos guarde disso. Em nome de Jesus. Amém? E para finalizar, vou só mais uma vez, alguém quer ponderar, falar, questionar, perguntar, fiquem à vontade. Foi aberto com vontade, irmão. Amém, irmãos. Fechou. Então, se assim o Senhor nos permitir, semana que vem a gente continua. A gente nem conseguiu entrar nos versículos da carta de Tiatira, mas o Senhor irá nos ajudar. A gente irá conseguir avançar. Mas eu prefiro ir devagar, irmão, para a gente entender, ruminar, aprender e principalmente visualizar o quanto que essas coisas são reais ainda nos dias de hoje. Para a gente ver o nosso posicionamento em relação a isso. Amém, irmãos? Então, até a próxima. Bye.